Venha quarta-feira, venha na sexta-feira, venha no domingo para Deus te abençoar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas para ganhar. Vamos então na palavra de Deus, João capítulo 6, versículo 33. Jesus é o pão que desceu para alimentar, para curar e etc. Vamos lá, João capítulo 6, verso 33. Você que me assiste em qualquer lugar nesse país, nós estamos na Igreja da Graça de Campinas, aqui na José Paulino 781. E esta mensagem que eu vou entregar aqui na igreja, para todos na igreja e você em qualquer lugar que esteja me assistindo, preste atenção porque é a mensagem importante. Eu estou pregando a semana toda, estou indo nas igrejas da graça aqui da região, e todos estão recebendo esta mensagem, não esta aqui, mas o assunto da união e sobre desunião, e Deus tem abençoado, está operando e vai operar, amém, queridos? Amém. Uma coisa eu vou lhe falar dentro da minha mensagem aqui, você abriu em João 6,33, eu fui em uma das nossas igrejas, olha para mim aqui, eu estava falando isso no outro culto. Eu fui em uma das nossas igrejas e lá na hora que eu estava pregando, fiz a oração, Deus curou, graças a Deus. Aí na hora que eu fui pedir à igreja para ajudar na hora da oferta, eu fiz aquilo que Jesus manda. Nunca tive medo de pedir doação, nunca tive medo de fazer a obra de Deus. Peguei pastores que se colocaram junto de mim, falei, vamos unir aquilo que Deus nos deu. A união, ela abençoa. A desunião atrapalha, impede a evolução, o crescimento, impede a vida, a desunião. E eu disse, você que está aí, você vai ajudar a igreja agora. E eu falei, você vai ajudar com R$500, você vai ajudar, eu quero 4 pessoas aqui para ajudar, eu quero pessoas de coração aberto. Uma das pessoas disse, pastor, eu vou ajudar. Eu disse, você vai receber a sua bênção, pode ter certeza. Estamos unidos. Isso numa segunda, que foi anteontem. Na terça-feira, a pessoa que não tinha o dinheiro para pagar os funcionários, o dinheiro já apareceu no banco, para a glória de Deus. Isso foi um dos casos. A união, ela é tão importante que eu quero falar isso aqui agora na televisão, que vários pastores da nossa igreja que me assiste, a união é importante, pastor, muito importante. Tem que pregar na sua igreja sobre união. Traz o câmera 2 aqui, filma aqui, dá um 3x4 que eu quero falar com o Brasil, quero falar com muitos pastores sobre a união que é importante. A você, pastor da Igreja da Graça de Deus, pregue na sua igreja contra esta porcaria, esse é o termo, porcaria, essa desgraça chamada desunião, que faz a igreja ficar desunida, o corpo de obreiros desunido, os jovens desunidos, crianças desunidas, todo mundo desunido na igreja, todo mundo desunido na empresa, o casamento desunido, a família desunida. Isso é uma porcaria, isso é uma arma do diabo, isso estraga a igreja, isso estraga a minha igreja, estraga a igreja de muita gente. Existem pessoas que não estão sendo curadas, não estão prosperando por causa desta praga chamada desunião. Pessoas que têm o espírito maldito, desgraçado da desunião. Não se une a ninguém. Pregue união na sua igreja, faça a igreja ser unida. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar a igreja, Deus vai fazer uma obra grande na sua igreja se ela for unida. Se ela for unida, desunida, não tem igreja, não tem casamento, não tem nada que vai para frente. Não tem cura, não tem nada. Em João 6,33, João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida.
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Jesus é o pão, Ele é a obra, Ele é o que alimenta, o que cura. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo que Ele é o pão. Mateus 26, o partir do pão é o passar por todo o sofrimento e toda a obra. Partir do pão. Mateus 26. Sabe quando você percebe quando há desunião numa pessoa? Quando ela tem um espírito crítico. A pessoa que consegue ver defeito em tudo, ela é a primeira pessoa a ter o espírito de desunião. A pessoa que consegue ver defeito em tudo e pôr defeito em tudo, é a primeira pessoa a ter a desunião. Como assim? Eu disse no outro culto assim, Jesus Cristo falou, quando você estiver com problema, no dia da sua angústia, você deve clamar, você não deve fugir. Existem pessoas que quando estão passando por um sofrimento, por uma angústia, por uma depressão, passando por um mau pedaço da vida, o que ela faz? Ela cruza os braços, ela desiste de viver, desiste de fazer parte, de estar presente, etc. A primeira pessoa a ter o espírito de desunião é aquele que tem um espírito de crítica, põe defeito em tudo, vê erro em tudo, em todos. Ele não participa, ele é o primeiro a abandonar o barco. Jesus diz, se você está angustiado, você deve clamar, você não deve abandonar, você não deve largar o seu compromisso. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu. Ele disse que ele é quem, igreja? O pão. Ele é o pão. Na ceia que ele estava com os discípulos, ele abençoou o pão, que é a pessoa dele, o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando ele partiu o pão, quando ele pegou o pão e partiu, o Senhor Jesus Cristo, na frente dos discípulos, ele disse, olha, esse pão aqui sou eu. Abençoou e disse, olha, ele feriu o pão. Esse partir o pão aqui, é toda a vida, todo o ministério dele. O pão que desce, que vem para fazer a obra, partir, ferir, machucar, que vai sofrer. Eu vou sofrer por vocês. Ele diz que na ceia, que quando nós tomamos a ceia, devemos lembrar, no partir do pão, beber do cálice, devemos lembrar do sofrimento dele. Esse partir do pão, mostrando o sofrimento, mostrando toda a luta, e vai fazer a pessoa guardar para sempre. É o ministério, é a obra. Guarda isso. Corre lá em Lucas 24. Você está em Mateus, terceiro livro. Lucas 24, 13. Diz a palavra em Isaías que ele foi ferido, moído. O pão, a pessoa de Jesus Cristo. A obra, a palavra. Então olha só. Lucas 24, 13. Jesus ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, para que eles voltassem novamente para Jerusalém, se unissem. Diz assim, e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros, 60 estádios de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Dá uma paradinha aqui. Isso aqui era no domingo. Eu disse no outro culto aqui uma coisa importante. Jesus Cristo ressuscitou no domingo.
E eu sempre falo para a igreja que você deve valorizar a sua vinda à igreja no domingo. O dia de Pentecostes no domingo, a ressurreição no domingo. Tem que valorizar a sua vinda no domingo. Foi num dia desse de domingo que esses discípulos saíram de Jerusalém. Jerusalém é a casa de Deus. Em vez da pessoa estar dentro da casa, dentro da igreja, às vezes ela está fora, ela sai da casa de Deus. E fique aqui como um tapa. Em pleno domingo em que você deveria estar adorando a Deus, alguma coisa bate na sua cabeça, entra no seu peito, no seu coração, e faz você sair da casa de Deus. Em pleno dia de adoração, em pleno dia de comunhão, em pleno dia em que o Senhor vai se manifestar na sua vida, vai aparecer para você. Tem muita gente fazendo essa loucura e vai dar conta a Deus amanhã. Então eles estavam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, que aconteceu na sexta-feira, 2 dias atrás. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Eles falavam de Jesus Cristo, e Jesus Cristo apareceu do lado deles. Um dos motivos, o porquê o Senhor apareceu aí, um dos motivos. Por quê? Amigos, fica lá em Jerusalém, fica na minha casa, na minha presença. O que eles fizeram? Saíram. Antes que eles entrem em Emaús, ou cheguem a um lugar mais longe ainda do que para onde eles estão indo ou pretendem ir, Jesus corre até eles. Vocês vão ver aqui que eu vou ler nessa tradução minha boa. Jesus chega até eles no meio do caminho para que eles voltem, porque alguma coisa causou a desunião a eles. Quanto mais você se afasta daquilo que o Senhor Deus mandou que você fizesse e ficasse, menos você vai entender as coisas de Deus, menos você vai perceber as coisas de Deus. Não vai perceber Deus e não vai perceber quando o diabo está agindo na sua vida. Tem ouvido para ouvir? Quanto mais longe você vai ficando de Deus, menos você consegue perceber quando a obra é de Deus ou quando a obra é do diabo. O crente, ele logo percebe, quando ele está no Senhor, ele diz, isso aí é do demônio, isso aí é o diabo atuando. Mas quando você está longe, você não percebe. Ao contrário, você está sendo enganado, você até advoga a Satanás. Você defende o diabo. Cuidado. Uma pessoa para defender o diabo, para defender o pecado, é porque ela já está bem afastada de Deus. Está bem afastada de Jerusalém, da casa de Deus, da palavra, das comunhões que tinha com os irmãos. Então eles aqui receberam a pessoa de Jesus Cristo. 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quem é que estava do lado deles? Jesus Cristo. Eles não estavam reconhecendo a pessoa do Senhor. E Jesus do lado deles, para poder tirá-los desse caminho
porque eles estavam saindo do verdadeiro caminho. Jesus querendo trazer eles de volta, porque eles estavam já divididos, separados. Eles estavam com os demais irmãos, mas alguma coisa os levou a saírem de Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos fala que Jesus Cristo falou para o Pedro, André, Tiago e João: farei de vocês pescadores de homens, e não mais de peixe. Um belo dia, o Senhor Jesus Cristo me aparece aqueles homens, porque eles fizeram uma besteira. Eles estavam juntos. Eu falei ontem com os pastores, eu vou pregar isso aqui direitinho. Eles estavam lá, olhando o pé, olhando a vida. De repente o Pedro falou assim: gente, não dá não, eu vou pescar. Tem gente que às vezes está revoltada. Tem gente que às vezes está revoltada com a vida. E ela pensa alto. Ela sonha alto. O pensamento dela tem som. Ela diz: estou revoltada, estou indignada. E começa a transmitir a sua indignação, a sua revolta para os outros. Para que os outros sejam angariados para com a sua revolta. E levam essas pessoas a caminharem com eles. Malditas são essas pessoas, pois diz o Senhor: ai daqueles que faz tropeçar um dos meus pequeninos, que os levam para uma indignação, uma revolta, a se desviarem. O Pedro estava ali e disse: gente, eu vou pescar. Os discípulos, coitados, vamos junto com você. Mas o mestre falou: vocês não vão mais serem pescadores de peixe. Não voltem mais à prática antiga. Mas o Pedro falou de uma tal maneira que conseguiu conquistar e ganhar os discípulos para irem com ele para o mar e voltar àquela prática. Tem gente na igreja com esse espírito de desunião, dentro de uma casa, dentro de uma empresa. Do mesmo jeito, criam uma revolta, uma divisão, uma contenda, e acaba aquela pessoa, coitada, sem estrutura alguma, dizendo: vou contigo. Não deveria ir. Discípulos que não têm nem costume, nunca entraram num barco, vão entrar. Nunca nadaram, vão nadar. Vamos contigo, Pedro. Entraram no barco, ficaram a noite toda, noite, trevas, escuridão. De manhã cedo Jesus chega lá e diz: tem alguma coisa aí de comer? Não, não tem. Tenha temor no coração pelo que eu vou falar para vocês. Quando Jesus Cristo disse: tem alguma coisa de comer, seria a sua família, seria um filho, seria um pai, seria uma mãe, um tio, um primo, um vizinho, dizendo para você: você pode orar por mim? Você pode fazer uma oração pelo meu filho que está doente? Você não vai poder, sabe por quê? Porque você se dividiu, saiu de onde o Senhor mandou que você ficasse. E eles disseram: Senhor, nada temos. A noite toda ficamos pescando, não conseguimos. O Senhor está dizendo: vocês ficaram a noite nas trevas, voltaram à prática. Eu não mandei vocês fazerem isso, ao contrário, eu mandei que vocês largassem. Vocês voltaram, vocês não vão ter mesmo. Quando eles voltaram, Jesus mandou que eles jogassem a rede do outro lado no dia, à luz do dia, e eles conseguiram o peixe. E quando voltaram tinha peixe. Jesus falou: vocês não tinham para me dar lá, mas eu tenho pão e peixe, a comida que vem do céu. Vocês precisam comer o que eu tenho para dar. Esses dois homens estavam afastados, se separando cada vez mais, para que eles não morressem. Porque aqueles que se afastam de Jerusalém, da casa de Deus, aqueles que se dividem, que se separam, buscam a morte. Quem tem um espírito de divisão, de desunião, está buscando a morte. Estão saindo de Jerusalém. Jesus correu e disse: amigos, vocês estão falando sobre o quê? E eles falaram: estamos falando de Jesus, o Nazareno, que sofreu, que morreu. Ora, igreja, estava falando daquele que está
lado eles não conseguiam entender. Diz assim: e como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha eles já desacreditando. Vou ler de novo. E nós acreditávamos, já não estamos acreditando mais. Quanto mais de longe você vai ficando, mais você se divide, mais essa porcaria da individualidade, da divisão, da separação há, menos crença existe na igreja, menos crença existe no trabalho, no casamento. Quanto mais a pessoa se divide, mais ela se separa, menos a pessoa acredita. O espírito da divisão, da desunião, é o espírito do diabo, é a semente, a arma do capeta para causar o esfriamento de fé, de entendimento, de comunhão com Deus. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus, contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, de espírito, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Vocês estão vagarosos. Mas isso é a divisão, isso é a separação. Se você estivesse lá onde eu mandei, vocês não estavam desse jeito. Aleluia, igreja. Quem tem esse espírito fica desse jeito. Se torna tolo e vagaroso, lento, lerdo. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Não era? Aleluia, igreja. Mas esses homens aqui, para encurtar um pouquinho, para eu entrar onde eu quero aqui, esses homens, o triste, eu falei para uns pastores, eu falei assim, os dois discípulos, eles voltaram para Jerusalém? Aí uns pastores falaram, voltaram. Não, eles não voltaram para Jerusalém. Jesus me aparece junto a eles, para que eles voltassem para Jerusalém. Quem está me assistindo, volte para Jerusalém, volte para a igreja, volte para Cristo, a sua casa, a sua família, volte, se unam, viver unidos para um só propósito. A união é uma coisa que não pode ser dividida, é indivisível. Como eu disse aqui, o casamento, Jesus diz na sua palavra, até quando cocheareis em dois pensamentos, são duas pessoas, homem e mulher, exemplo, que se casam, se tornam um só pensamento, um só corpo, uma só pessoa. Não pode ser dividido aquilo que Deus une. Quando Jesus me aparece para que esses homens voltem, se unam, seja uma coisa, união, uma uniformidade, uma coisa só. Quando Jesus me aparece, eles não voltam, eles continuam caminhando para Emaús. Tem gente que é teimosa. Na igreja ontem, lá em Itapira, eu pregava sobre a caverna de Adulão, e da caverna de Adulão eu falei de Abigail e Nabal. Diz a Bíblia que Nabal
é tolo. O servo dele disse para Abigail, para sua senhora: minha senhora, faça alguma coisa, porque a senhora sabe que o seu marido, o meu senhor, é um homem mau, tolo, e é um homem que não ouve ninguém. Tem gente que não adianta você falar com ela, ela está decidida a caminhar em direção a Emaús, em direção ao buraco, em direção à desgraça. Ela tem o espírito da divisão. Não adianta você falar, tem o espírito de Nabal. Abigail nem com ele foi falar. O servo disse: a senhora conhece o seu marido, dê um jeito, porque a senhora sabe que ele é um homem mau e não ouve ninguém. Abigail falou: ajunta os negócios aí que eu vou levar para o Davi. E foi sem falar com o marido, sem ele saber, porque não ia adiantar falar. Ia falar, não ia adiantar. Tem gente assim, tem um espírito já com ele de divisão. Ele faz de tudo para desunir as pessoas. Na igreja é para tirar a fé dos outros. Como disse um crítico, só sabe mostrar o lado ruim da coisa, o lado difícil, o defeito. Ele nunca mostra o lado bom, nunca mostra o lado bonito da coisa. Entende? É como aquela senhora lá na igreja de Curitiba. Hein, mulher daí de Curitiba? Sei que o povo de Curitiba me assiste. Que a igreja estava hiperlotada de jovem que não cabia, não tinha onde colocar mais jovem. E tinha um rapaz vestido, que era uma festa fantasia lá para os jovens, cada igreja apresentava, tinha um rapaz vestido de Elvis Presley. Cada um mostrava a sua fantasia. E ela foi lá e mandou um e-mail para a igreja e disse assim: ai, o pastor da fé, o Luiz Carlos aqui, fez assim, fez assado. E ele estava vestido de Elvis Presley. Nem de Elvis eu estava. Eu estava como meio assim, Jimmy Jeans, é isso? É Jimmy Jeans que fala? Jimmy Jeans. Eu estava como Jimmy Jeans, só faltou que... né? Mas era tipo Elvis Presley. Então tem gente que gosta de ver uma coisa, mas ela não viu quantos jovens naquele dia aceitaram a Jesus Cristo. Isso ela não pôs no e-mail fofoqueiro dela. A língua é comprida. Tem gente que gosta de ver o defeito, gosta de apresentar, às vezes, o defeito para poder derrubar os outros. Nabal. Mas ela não pôs no e-mail lá para poder fazer a fofoca. A igreja estava lotada. Mais de 100 jovens aceitaram a Jesus Cristo nesse dia. Não, ela não pôs. Porque quem tem o espírito da desunião, não conta as maravilhas que Deus faz. Não conta. É crítico, só gosta de colocar e anunciar as coisas para causar a desunião, ou na igreja, no trabalho, no casamento. É a vizinha que vem trazer a fofoca dentro do casamento para dividir o casal, trazer o defeito do casal, trazer o defeito dos outros, e assim por diante. Esses homens, quando o Senhor apareceu, eles não voltaram, continuaram, sem gente teimosa, continuaram para a cidade. Constrangeram o Senhor Jesus Cristo para que entrasse. Mas diz aqui, no 28, ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e fez o quê? O partiu. E por que o Senhor até fez isso?
Claro, ensinando para eles. Não é assim que faz, vamos agradecer a Deus, tudo bem por esse lado. Mas o Senhor, quando partiu o pão, querendo mostrar para eles, vocês estão tão cegos, tão longe de Jerusalém, estão tão longe da palavra, vocês estão tão frios, eu vou trazer tudo de volta a vocês. Eu sou o pão que desceu do céu, eu vim fazer a obra do Pai, eu vim para curar os enfermos, eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. E Jesus pregando e falando para eles, amigos, é esta vida aqui que eu vim viver e vim sofrer. Vocês esqueceram disto, vocês saíram desta obra, eu sofri. O partir do pão, quando vocês aprenderam, que eu anunciei para os meus 12 e para todos, vocês esqueceram. Partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Foi no partir daquele pão, na hora que o Senhor estava dando a palavra, eles não reconheceram. Eles disseram, não ardia, não queimava os nossos corações quando aquela palavra veio a nós? Nós não entendemos. Teve que o Senhor mostrar todo o sofrimento, falar tudinho para eles, para que eles voltassem. Mas tem gente que é teimosa, tem o espírito da divisão. É por isso que muita coisa não cresce, não vai para frente. Esse pastor que me ligou ainda agora, ele disse para mim, pastor, eu estava prestando atenção naquele trabalho, naquela mensagem da união e contra a desunião, e o senhor falando, e o senhor fez aquele negócio, na hora que o senhor estava pedindo a oferta lá na igreja, e eu pus o meu coração naquela união, eu falei, Jesus, eu estou junto, eu entro nesta união junto com o pastor e com a igreja. Ele disse, quando eu entrei na minha igreja está precisando de uma ajuda financeira. Eu entrei na minha igreja, quando abri a sacola, tinha o mesmo valor de oferta dentro da sacola que o senhor tinha pedido lá na outra. Ele disse, pastor, eu estou junto nesta união, esse negócio de desunião está por fora. Você está perdendo em ficar desunido, em ouvir e aceitar conversas fiadas que levam você para longe de Jerusalém. Estou pegando pesado, pegando sério. Hoje eu coloquei os obreiros aqui, falei para eles, os auxiliares e os obreiros que estavam na igreja, dê as mãos para abençoar o povo. Se alguns de vocês estiverem contra a igreja e contra mim, é melhor que não dê a mão. É melhor que não dê a mão, que se dê a mão, falar que vai concordar e não está concordando, Jesus vai jogar pesado com você. Porque nós estamos decididos em entrar em concordância, para abençoar a igreja e para nos abençoar. Porque a divisão, a desunião, não vai ficar no nosso meio, não é de Deus. Aleluia. Não é de Deus, é uma obra do diabo. O diabo quer dividir, quer destruir casamento, família, empresa, igreja e tudo. Tanto, corre lá comigo em 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. É um pouquinho pesado, mas vamos lá. 1 Coríntios 6,12. Diz assim, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Aleluia, igreja. Tudo me é lícito fazer, mas eu não vou permitir ser dominado por essas coisas. Eu vou ter domínio próprio, não vou me deixar ser levado, não vou ser enganado e não vou perder as minhas bênçãos. Aí vem, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma.
Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torne-se um corpo com ela? Olha para mim. Quem se une à prostituta se torna igual a ela, a prostituta. Quem se une à mentira, ao mentiroso, se torna igual a ele. Quem se une àquele que é desunido, quem se une àquele que está no erro, está no pecado, como o pecado também se torna. Quem se une a pessoas erradas, que não tem Cristo, que só tem aparência, se torna igual a ele. Você não tem que se unir a pessoas que têm aparência apenas de crente. Você tem que se unir a um verdadeiro crente no Senhor, tem que se unir à palavra, tem que voltar a ter aquela fé, unir aquela fé verdadeira que você teve. Não tem que se unir a nada que vai te levar à aparência de coisas que não é de Deus. Diz aqui Paulo, você não pode se unir à prostituta, você vai ter aparência de prostituta. Se une o que é sagrado, o que é santo. Aleluia, igreja. Mas, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Dá glória a Deus por isso. Se una às coisas de Deus que nós vamos ter a vitória, irmão. Temos que acabar com essa porcaria dentro da igreja. Pastores que estão me assistindo da Igreja da Graça ou qualquer ministério, tem que acabar com a desunião dentro da igreja, nas empresas. Você que é empresário está me assistindo, comerciantes, família, tem que acabar. Eu disse aqui no outro culto, no domingo eu falei, domingo passado, um dia na nossa casa, ficar todo mundo com picuinha, minha irmã não falava com a outra, minha irmã não falava com meu irmão, eu não falava com o outro, eu não falava com meu pai, eu não falava com o outro, dentro de casa. Como é que pode uma família viver assim? Um belo domingo à noite, minha mãe falou, senta todo mundo aí. Ela nem era de Deus, ninguém era. Ela disse, senta todo mundo. Eu não quero sentar, não. Senta aí. Eu não vou sentar do lado dele. Minha mãe, senta aí, que senão te arrebentam. Na ignorância, ninguém era de Cristo, mas ela falou, eu vou dar um fim nessa desunião, do jeito dela. Eu vou dar um fim nessa desunião agora. Quem é que não está falando com quem aqui? Todo mundo ficou quieto. Ela diz, você não está falando com quem? Luiz, você não está falando com quem? Fala agora. Eu com aquele medo todo, eu não estou falando com fulano. Vai falar com ele agora, vai acabar com essa porcaria aqui dentro de casa. Vocês são tudo irmãos. Que negócio é esse de não falar com seu pai, não falar comigo, não falar com outro? E bateu o pé, aquele dia ela acabou com aquilo. E sem ser de Jesus, igreja. Nós somos de Jesus, não podemos deixar essa porcaria. Vou usar esse termo o tempo todo aqui. Temos que acabar com essa porcaria dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, em qualquer lugar. O diabo está pintando e bordando, está sapateando, está dançando, fazendo festa, porque ele está aplicando a semente da desunião. Não cresce a igreja financeiramente, não cresce de santidade, não cresce de unção, não cresce de entendimento, não cresce em nada, porque o diabo está causando a divisão. Não ligo para ele, não mando e-mail, não faço isso, não faço aquilo. O diabo está rindo de você. Quem se une à prostituta tem jeito e aparência de prostituta. Mas quem se une, diz aqui, ao Senhor, tem o Espírito do Senhor. Parece com Ele. Nós temos que unir a Cristo, a palavra, nos unir à santidade, às coisas boas, para fluir. Pastor, o meu filho não se converte. No dia que você se unir de verdade, ele vai se converter. Eu vou ver a sua família aqui sentadinha aí, convertida. Se ela não se converteu, porque está faltando união. Para fechar. Atos capítulo 12, esse já é conhecido. Atos capítulo 12, você está em Coríntios, volta aí, 2 livros, Atos, Romanos, Coríntios, então deixa o Romanos e Coríntios, Atos capítulo 12, versículo 1, diz, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara
aos judeus, continuou matando, prendendo também a Pedro, e era os dias dos asmos. Eles gostavam, o diabo vai gostar disso, da morte do crente, a morte da fé, a morte do amor, a morte da alegria, a morte da felicidade. O irmão está de birra com outro irmão, não se fala, e não participa, e não compartilha. O diabo, tá bom, já derrubei um, vou derrubar o outro. Está aqui. 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Já derrubou a mulher, agora vai derrubar o marido. Já derrubou aquele obreiro, vai derrubar o outro obreiro. Já derrubou a tia da escolinha, vai derrubar outra. Já derrubou aquela criancinha da escolinha, vai derrubar a outra. Colocou aquela doença nela, colocou a doença no jovem, colocou a doença no pastor, colocou aquele problema, aquela birrinha entre os pastores, colocou aquela briguinha entre os irmãos da igreja, e vai continuando. Ele vai atrás do Pedro. Todo mundo, o inferno está gostando disto. 4, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que aconteceu com Pedro? A igreja estava orando por ele. O que aconteceu? O Pedro foi solto. Espera aí, quem morreu antes do Pedro ser preso? Vamos lá, igreja, quem morreu? Morreu, melhor dizendo, quem morreu? Tiago. A igreja estava fazendo o quê quando o Tiago foi preso? A igreja, vamos dizer aqui que ela estava o quê? Desunida. Então, quando há desunião, há o quê? Morte. Quando a igreja está desunida, existe perda na igreja. Quando há desunião no altar da igreja, nos visitas da igreja, vai haver perda. O louvor vai ficar bonito. Como eu disse aqui que desunião é uma porcaria, então vai ficar uma porcaria em cima do altar, que é o lugar sagrado da igreja. Não havendo união na igreja, não vai haver a oferta que a igreja precisa, o dízimo que a igreja precisa, o louvor que Jesus Cristo merece, o tom de voz bem audível, um coração totalmente cheio para adorar a Deus com vontade. Você vai chegar qualquer dia, qualquer hora na igreja não se importando, por causa da divisão, desunião. Mas quando a igreja viu que o Pedro estava preso, ela disse, gente, nós vamos perder o Pedro, e o Pedro a gente não pode perder, já basta que perdemos o Tiago, vamos orar, vamos fazer uma vigília, vamos ficar juntos aí, vamos unir mesmo, vamos pegar pesado. A igreja se uniu mesmo, Jesus Cristo apareceu no cárcere e libertou Pedro. Está faltando isso na igreja. Ei, empresário, está faltando isso na sua empresa. Está faltando dentro de casa. Está faltando no casamento. Pastor, meu filho fuma maconha, cheira cocaína, meu filho faz coisa terrível, a polícia está indo atrás, está preso. Está faltando união, meu irmão, minha irmã, marido e mulher, família. Está faltando união, não adianta. Agora, se você não se une, como é que você quer que aconteça tal milagre? Não me chame para me unir a você por uma coisa que você já consegue. Me chame para me unir a você uma coisa que você não consegue, que é difícil. Nós vamos conseguir junto. Aleluia. E eu vou convidar você a se unir a mim, à obra de Deus, ao irmão, à irmã, fazer uma união forte aqui e Deus operar. Fiquem de pé todos, em nome de Jesus. Mas bem rápido, irmão, se coloque de pé com aquela vontade de você vencer no nome de Jesus de Nazaré. Você em casa, em qualquer lugar, você que está no hospital, está numa cadeia, a senhora, o senhor que está me ouvindo, pastor, obreiro, seja quem for,
Se una agora a mim, a essa igreja em oração, que Deus vai agir, Deus vai operar na sua vida. Pode ter certeza que se você se unir de verdade, meu irmão, minha irmã, se unirem de verdade mesmo, se unirem de verdade, amanhã você tem resposta. Tem, está aqui. A igreja se uniu, a resposta veio de manhã cedo. Em nome de Cristo. Aleluia. Deus seja louvado.